Sejam bem-vindos a mais um episódio do ABQIMcast. Eu sou a Fátima Giovana Covielo Ferreira, sou diretora de Economia e Estatísticas aqui da ABQIM, a Associação Brasileira da Indústria Química. Hoje eu estou aqui com o Henrique Sonja, gerente executivo de vendas da Comgás. Tudo bom, Henrique? Tudo bem, Fátima? Tudo bom, muito bom te encontrar aqui. A gente tem aí uma amizade aí de velha data, conheço o Henrique há um bom tempo e é um enorme prazer ter você aqui com a gente no novo episódio do ABQIMcast. O tema de hoje é gás encanado, distribuição, infraestrutura e resiliência da rede. Seja muito bem-vindo, Henrique. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui na ABQIM, essa casa tão importante da indústria química, e fico lisonjeado de estar podendo contribuir para essa iniciativa bastante importante que a ABQIM está fazendo, que é o ABQIMcast, que é algo que, para nós, não só que atuamos na cadeia, mas também acho que para toda a indústria, é de suma importância. Obrigado mais uma vez pelo convite. Excelente, Henrique. Para começar o nosso papo, conte um pouco aqui para a gente sobre a tua trajetória na Comgás, seu papel como gerente executivo de vendas, se quiser também falar um pouquinho da nossa trajetória já de experiência no gás, fique à vontade. Claro, eu acho que, primeiro que vir aqui para a ABQIM, né, como você mesma trouxe, tem um pouco de histórico, né? Eu atuei antes da Comgás durante quase 15 anos na indústria petroquímica, então estar nessa casa aqui mais uma vez é um prazer. E na Comgás, né, no último ano, tenho atuado aí liderando a área comercial, né, com foco nos grandes clientes, na indústria de maneira geral e também outros segmentos como o GNV. Então, uma trajetória em que eu consigo trazer um pouco dessa visão de quem já foi cliente da Comgás e quem já atuou num segmento super importante como a indústria química, para dentro de uma distribuidora que é uma das mais importantes do país, ou até mesmo da própria América Latina. Acho que essa tua experiência também vai nos ajudar, né, a discutir pontos de interesse, de melhoria, né? Então eu vejo muito com muita positividade a tua vinda para a Comgás. Bom, a Comgás é a maior distribuidora da América Latina. Você poderia falar um pouco sobre os desafios que a Comgás tem aí para operar essa agenda dessa magnitude? Com certeza, né? A Comgás primeiro que é uma empresa que é mais do que centenária, tem mais de 150 anos, uma companhia que hoje ela tem mais de 23 mil quilômetros de rede, então é uma rede bastante extensa, atende mais de 95 municípios, acaba também atuando nos mais diversos segmentos, não só da indústria, mas da sociedade. A gente tem uma carteira de clientes industriais que é bastante importante, mas também a gente atua com clientes CPF, como eu e você e tantos outros que estão nos assistindo aqui, que tem gás encanado em casa. Isso tudo traz uma grande complexidade. Mas, por outro lado, a companhia ela tem um foco muito grande de segurança. Isso faz com que atuar nesse mercado complexo e que tem ficado cada vez mais complexo, como a gente pode falar mais na frente, tem sido uma jornada de muito sucesso. A Comgás ela não só atua nessa rede bastante extensa, com esse portfólio de clientes bastante diverso, mas também trazendo muita tecnologia e confiabilidade de suprimento. Perfeito. E como é que vocês estão se preparando para o mercado livre de gás, que agora é uma realidade? O estado de São Paulo entrou de vez, né, no mercado livre, e qual vai ser o impacto para os consumidores industriais? Perfeito. Primeiro que assim, a Comgás ela tem um papel, falando muito do mercado livre aqui no estado de São Paulo, de indutor desse crescimento. É um elo fundamental para a gente conectar de uma ponta os comercializadores, que hoje, quando a gente olha no estado de São Paulo, a gente tem algumas dezenas de comercializadores já autorizados na CESP, mas também provendo infraestrutura e confiabilidade, né? O Mercado Livre, em menos de um ano, já atingiu mais de 4 milhões de metros cúbicos dia. Isso daí, a gente trazendo um pouco de perspectiva, é mais de 40% do volume da indústria que a Comgás tem e mais de 30% do volume de toda a distribuidora, né? E a gente olha essa trajetória, é uma jornada que começou há menos de um ano, efetivamente aqui no estado de São Paulo, e em pouco tempo, né, em menos de um ano, a gente já atingiu essa marca super importante, né? A gente acredita muito que o Mercado Livre, e a gente já tem percebido isso na prática, no contato com os clientes,
ele tem trazido uma série de oportunidades, principalmente para o cliente industrial, que está nessa primeira fase, onde a gente vê que produtos mais adequados para a realidade da indústria, flexibilidade, competitividade, tem trazido aí perspectivas muito positivas, né? Então, a Comgás é entusiasta de trazer essa evolução para o mercado de gás, aqui em especial para o estado de São Paulo. Perfeito, você tocou num ponto de competitividade, né, que a gente enxerga o Mercado Livre como uma oportunidade, e aí eu tenho uma questão para te falar, né, como a Comgás atende toda a indústria química paulista. Eu acho que hoje a gente está falando aí de algo como 3 milhões de metros cúbicos dia, né, um volume expressivo. Então, como o gás encanado contribui para melhorar a competitividade desse setor, que eu acho que é o principal de vocês, né? Dos setores industriais. Sem dúvida, Fátima. Hoje a indústria química, acho que não só na nossa área de concessão, no estado de São Paulo, mas acho que até no Brasil como um todo, é um dos segmentos mais importantes do ponto de vista de consumo de gás, né? E quando a gente olha a indústria brasileira de maneira geral, a competitividade de fato é uma pauta super importante, como tantas outras, como descarbonização. E a competitividade do gás a gente vê de duas grandes formas. Acho que uma primeira delas é o gás encanado, ele, dentre os energéticos, acaba sendo um dos que tem a maior confiabilidade. Perdas, falhas de fornecimento geram custos para a indústria, geram falta de competitividade. O gás, por outro lado, não tem essa característica. É um combustível bastante confiável e um suprimento, mais do que confiável, um suprimento bastante previsível, sem problemas de fornecimento. E por outro lado, eu acho que, até um pouco conectando com a nossa pergunta anterior, o Mercado Livre tem trazido um aumento de competitividade. Acho que o número de agentes hoje no mercado de gás tem sido maior, tem trazido produtos mais adequados para a realidade, e no fim a gente vê que a indústria tem percebido uma melhora da competitividade. Você tocou num ponto da confiabilidade, né? E recentemente a Comgás recebeu um prêmio importantíssimo da AGA, né? Safety Achievement. Quais são as práticas de segurança que garantem a excelência da rede, da operacionalidade da rede? Segurança para a gente, eu acho que é um valor comum entre a indústria química e a Comgás. Para a Comgás é um valor inegociável. A gente trata a segurança como sendo um dos principais pilares da companhia. E isso não só se traduz em confiabilidade, que é para a gente segurança no fornecimento, segurança nos processos que envolvem, segurança das pessoas que estão envolvidas na cadeia do gás, não só no nosso negócio, mas também a segurança acaba sendo reconhecida internacionalmente, como você falou. A AGA, que é a American Gas Association, é uma entidade super respeitada mundo afora, e ela olha com muito detalhe, principalmente a indústria americana de gás, que é uma indústria mais do que centenária, né? O mercado americano de gás hoje é um dos mercados não só mais modernos, mas com uma escala maior e com grandes evoluções ao longo do tempo. E ser reconhecida por uma entidade como essa faz com que a Comgás não só fique bastante lisonjeada com isso, mas mais do que isso. A gente vê que a gente está na direção certa e a gente está acima dos melhores padrões de qualidade de segurança, não só no Brasil, mas mundialmente. Então, para nós é um reconhecimento que, de fato, mostra que a gente está na direção correta. E isso é resultado também de muito investimento, né, Henrique? Fala um pouco para a gente como é que são definidos os investimentos em tecnologia, em segurança, né? Tem a telemetria também, né, para melhorar a experiência dos clientes. Fala um pouco para a gente sobre essa questão. Sem dúvida, né? Falar de segurança nos tempos atuais, sem falar de tecnologia, acaba não sendo algo que a gente vai conseguir ter pleno sucesso, né? Então a Comgás tem buscado, não só recentemente, mas ao longo dos anos, está sempre trabalhando com o que tem de mais moderno em tecnologia. A telemetria é um dos exemplos para isso. A telemetria para o Mercado Livre é um dispositivo fundamental. No Mercado Livre, a dinâmica diária, eu consegui enxergar o volume do cliente, o cliente ter acesso a essa informação dia a dia é fundamental. Fora isso, a telemetria também acaba sendo um dispositivo importante para a prevenção de qualquer fraude, para evitar qualquer comportamento que seja diferente do que é usual. Então ela é um dos pilares quando a gente fala de evolução. No futuro próximo,
A telemetria também vai estar presente na casa de cada um, vai trabalhar também ajudando o consumidor residencial, que é um perfil diferente da indústria, e além disso a gente tem trabalhado também em diversas outras frentes, né? A Comgás tem atuado de forma não só a enxergar consumo, mas também ter dispositivos ultramodernos para monitoramento de rede, para prevenção de danos, de acidentes. Então, no final do dia, se investe em tecnologia, olhando segurança, eficiência e confiabilidade do suprimento. E o consumidor também consegue, via telemetria, ver como é que está o comportamento do consumo dele, ver se há algum risco. Sem dúvida, né? Pensa quando a gente olha... para os dois lados, né? Com certeza, Fátima. Quando a gente olha a realidade, principalmente das cadeias industriais e a indústria química, eu particularmente sei que ela é muito focada em planejamento, previsibilidade. Você ter um instrumento como a telemetria ajuda não só na visão do consumo de gás, mas eventualmente contribui até para o próprio planejamento da produção, para a própria visão do negócio, da indústria, da produção. Então acho que é de fato um instrumento que contribui mais do que só pelo gás, mas também para toda a cadeia industrial, em especial para o planejamento de cada indústria, de cada cliente que a gente tem. Excelente. Depois a gente pode conversar um pouco mais, até para a gente conversar com as empresas, ver opções e oportunidades de melhoria nesse ponto, né? Com certeza. Henrique, tem também uma questão aqui relacionada a métodos não destrutivos, né? Quando vocês estão pensando na expansão da rede. Como é que essa tecnologia pode beneficiar tanto a empresa quanto a população do entorno, né? Como é que vocês poderiam falar um pouquinho sobre essa questão? Claro. Quando a gente fala de expansão de rede, eu acho que uma característica bastante importante é mais uma convergência nossa. Boa parte das redes de gás da Comgás são feitas com polietileno, um produto oriundo da indústria química e petroquímica, Sim. Então que traz também uma sinergia importante entre esses dois segmentos. Mas fora isso, quando a gente fala em construção, métodos não destrutivos, isso está muito alinhado com a nossa visão de segurança, a segurança das pessoas, em que a gente executa a obra. Você imagina, nós temos mais de 23 mil quilômetros de rede. Muito dessas redes estão em áreas urbanas, áreas onde você tem não só tráfego de pessoas, mas também outras atividades comerciais. Então a companhia atua de uma forma a fazer isso da forma em que você gere um mínimo de impacto. Como que isso funciona? Uma série de tecnologias. Para dar um exemplo, a gente atua com furo direcional. Então é feita uma pequena escavação, onde ali os equipamentos entram para fazer aquela perfuração no subsolo e lançamento da rede, sem criar grandes distúrbios na região e garantindo a segurança e a confiabilidade do sistema. Então, para a companhia é super importante isso, e eu acredito que também para a sociedade é um valor importante de não ter um grande problema no dia a dia, uma grande intervenção, principalmente nas áreas urbanas. Com certeza, né? Imagina a expansão da rede no meio das vias públicas e no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Que bom que tem essa preocupação. Isso, de fato, né? é uma grande prioridade nossa. Vamos falar um pouco agora sobre o biometano. Você sabe que dentro da estratégia de descarbonização da indústria química, o biometano aparece como um substituto natural para o gás, né? Mas hoje a gente sabe, o biometano está em áreas que não estão próximas das indústrias, né? Como é que vocês estão vendo isso? Como o biometano entra na estratégia de descarbonização da Comgás? Como é que vocês estão olhando essa questão? Olha, falar de descarbonização para o gás, eu acho que tem tudo a ver. É uma agenda que é muito sinérgica com não só o nosso negócio de gás, mas também com o negócio de energia, né? É só a gente voltar um pouco no tempo, acho que nas últimas décadas, o gás como um combustível de transição contribuiu muito para a descarbonização da indústria. Essa fase ainda continua, mas já começa uma nova fase, que como você mesma trouxe, que é do biometano. O biometano, acho que uma primeira particularidade que é bastante importante é que o estado de São Paulo tem um grande potencial. A gente ouve o pré-sal caipira, uma série de outras expressões, mas mostra que o estado tem um potencial importante de produção de biometano.
Como que isso se encaixa na indústria? O biometano, pelas suas características, acaba sendo esse energético que vai ter uma pegada de carbono menor e vai conseguir, de fato, atender essa demanda que não é só da indústria química, mas da indústria de maneira geral de descarbonização. Sim. E qual que é o papel que a distribuidora tem em tudo isso? Como você mesma disse, o biometano não está efetivamente muito próximo. Algumas produções até você tem próximas do parque industrial paulista, em especial da nossa área de concessão, mas aí a distribuidora tem a componente de ser quem leva a infraestrutura. Exato. Acho que a distribuidora de gás e a Comgás tem isso como sendo uma grande prioridade, é como que a gente se torna esse elo para fazer com que, e usando o linguajar da indústria, leve as moléculas da produção até o consumo. Né? Você tem hoje no estado uma produção, principalmente no Noroeste Paulista, na área da Necta, onde ali sim você começa a ter uma grande integração entre as distribuidoras, então aí a construção de rede, de distribuição, viabilizando isso. E mesmo dentro da área de concessão da Comgás, você também tem, né? A gente teve no ano passado a interligação com uma usina produtora de biometano, ao longo desse ano uma nova fonte de produção também deve já estar conectada no sistema de distribuição da Comgás, e tudo isso dentro de toda a flexibilidade que o mercado traz hoje, tanto via Mercado Livre como eventualmente no futuro no cativo. A gente acredita que de fato o biometano não só é uma alternativa bastante importante e viável para a indústria descarbonizar, mas também acaba sendo algo que a distribuidora cumpre o seu papel, de tornar esta alternativa disponível fisicamente para que cada indústria possa consumir. Para o uso como matéria-prima, o biometano é perfeito, né? Porque ali é 90% metano, né? Então a gente está torcendo aí para que o biometano possa vir de forma competitiva para a área de concessão da Comgás, que é onde estão hoje as grandes produções, né? Para que a gente possa de verdade aí usar o biometano como matéria-prima em primeiro lugar e também como energético, né? A gente vê, Fátima, que hoje você já tem até algumas aplicações do biometano dessa natureza, né? A gente já vê que ele já tem cumprido esse papel e eu não tenho dúvida que ele também vai aumentar ainda mais esse potencial. Mas uma outra coisa importante, quando a gente fala também de descarbonização em biometano, é a própria descarbonização via frota pesada. É o quanto você tem um potencial, que é um potencial bastante interessante, não só na área de concessão da Comgás, mas falando em especial da área de concessão, de você descarbonizar via conversão da frota de caminhões que hoje transporta os produtos químicos, da indústria química, do diesel para o GNV e para o biometano. Seriam as nossas emissões de escopo 3, né? Exatamente. A gente tem essa preocupação também, porque a gente ouve muito escopo 1 e escopo 2, né? Mas se você pensar no escopo 3, imagina a contribuição da indústria química fabricando o produto químico hoje a partir do gás, que hoje é importado, né? Então a Biquim hoje tem defendido dentro da agenda da descarbonização o gás, né, como um vetor aí importante ainda de transição energética, né? Bom, aqui quais são as vantagens que você vê no gás em relação a outras fontes ou outras formas de distribuição de energia para a indústria, né? Hoje a indústria já optou pelo gás, né? Mas em relação a outras opções, quais seriam as vantagens do gás? Eu acho que a primeira delas, que assim, reconhecido por todas as cadeias industriais, é a confiabilidade. Acho que isso de fato é uma característica que o gás tem, e no biometano também usando a rede de gás acaba tendo, que é o gás não falta, o gás não falha. Então isso de fato mostra como sendo o gás uma alternativa muito adequada para os processos industriais que também não podem parar. A indústria química roda 24/7, são paradas a cada grandes anos, então isso acho que o gás, né, tem um papel muito importante de garantir que a indústria rode sem correr o risco de parar por falta de energia. Fora isso, né, a gente vê que o gás ele tem um papel, uma versatilidade importante, especial na indústria química, que ele pode ser desde energético, passando por outros usos, até matéria-prima. Então acaba sendo um insumo que é mais do que energia, é um grande insumo para a cadeia que traz essa versatilidade dos usos. E fora isso, também acho que uma coisa que é importante, né, quando a gente fala do gás, além da segurança de suprimento, além da versatilidade da aplicação,
é de fato que o gás é um produto, né, que no país a gente tem uma grande disponibilidade. E hoje, quando a gente fala da Comgás, o gás ele vem de várias origens. A Comgás atua desde o gás importado, passando pelo gás do pré-sal, com gás onshore do Nordeste brasileiro, gás importado da Bolívia e também gás importado da Argentina. Então isso mostra que é um produto que, além de todas essas características que eu falei, ele tem hoje uma gama de opções que reforçam ainda mais esse papel da indústria de querer estar conectada a algo que não falha, algo que eu posso usar sempre e algo que está bastante flexível no mercado. Eu tenho aqui até uma questão relacionada a essa questão da infraestrutura de distribuição, né? E tem toda a questão também da resiliência da rede, né? Para garantir o fornecimento contínuo, acho que você falou um pouco disso, mas como é que estão os investimentos da Comgás com essa preocupação porque quando você busca diversificar o seu suprimento, acho que a grande preocupação é trazer competitividade, né? Então você falou um pouquinho do gás que vem da Bolívia, da Argentina, e daí tem lá o terminal, né, aqui de São Paulo. Então, como é que vocês estão olhando para os próximos anos essa perspectiva de ampliar a infraestrutura de distribuição com diferentes fontes do energético, né, visando essa resiliência e esse suprimento contínuo para o consumidor de São Paulo? Sim. Quando você mesma trouxe, né, o mercado de gás tem evoluído de uma forma importante. Falamos muito de mercado livre, que tem trazido outros componentes, principalmente do ponto de vista comercial, para a indústria e regulatório, mas quando a gente vai pela parte mais física, a parte do suprimento, a parte da rede, ele vai demandando não só mais investimentos, mas uma adequação, né? A gente tem perseguido isso e eu acho que a Comgás tem prezado muito, não só por diversificar portfólio, mas investir em infraestrutura para trazer resiliência para o mercado, né? Uma coisa anos atrás, né, se você pegar algumas décadas atrás, praticamente todas as distribuidoras, e não era uma exclusividade da Comgás, tinham apenas um supridor, era uma origem única, muitas vezes uma entrada única ou poucas entradas no sistema. Hoje a realidade é diferente. Hoje, como eu mesmo trouxe, a gente já tem uma série de novos supridores no portfólio. Isso demanda, primeiro, eu garantir uma rede resiliente para receber gás de vários pontos da rede e, naturalmente, também eu investir numa capacidade de fazer com que esse gás flua dentro do sistema. E aí a gente pega o exemplo, né, do biometano. A produção de biometano está de um lado da rede, o consumo muitas vezes pode estar do outro. Então, como que eu garanto isso? Eu tenho que investir em rede, tenho que ter rede resiliente, tenho que ter redundâncias no sistema para garantir que o maior valor que o gás tem hoje, que é de confiabilidade, ele não fique para trás por um movimento que é super importante para o mercado, que é de diversificação de supridores, diversificação de agentes e, mais do que isso, de resiliência no sistema. Perfeito. Há um tempo atrás a gente teve uma parceria com a Comgás nos apoiou, uma discussão que você conhece bem, né, que é a da qualidade do gás. Como que você enxerga essa parceria da indústria química com a Comgás e como que ela pode acelerar questões relacionadas à transição energética? Eu acho que, sem dúvida, assim, quando a gente olha a cadeia química e também você olha a Comgás no papel dela de distribuidor de gás, tem uma agenda de sinergia importante. Acho que tem diversos temas em que, de fato, existe uma convergência, onde a gente soma esforços, porque, além de serem cadeias que estão muito integradas, existem também indústrias que são importantes para a cadeia do gás, né? Então a gente não fala só de consumo, a gente fala também de eventuais provedores de produtos para a indústria do gás como um todo. Deu o exemplo da produção de polietileno, mas tantos outros insumos que eu não tenho dúvida que a indústria química provê para a cadeia do gás. E trabalhar de maneira sinérgica, eu acho que é um grande valor para as duas cadeias, tanto a do gás, aqui falando de Comgás, como também da indústria química. E temas como qualidade do gás é um tema que é transversal em toda a indústria. Para o distribuidor é um tema importante para garantir que tudo aquilo que a gente preza como valor, segurança de suprimento, segurança de processo, segurança de pessoas, de fato aconteça, como também para a indústria química e petroquímica, que acabam vendo a qualidade como sendo também um eventual indutor de crescimento da indústria. Então, eu vejo que sempre
há muito espaço para a gente trabalhar de maneira sinérgica e, sem dúvida, podem contar com a Comgás nos temas que, de fato, fazem sentido para tanto a indústria química como a Comgás atuarem juntos. Perfeito. Henrique, para finalizar, o que a Comgás almeja para a expansão e modernização da rede até 2030, né? O que vocês esperam de crescimento de volume? Como que a gente pode participar desse projeto? Perfeito. Acho que o que a gente espera, né, é que a gente continue nessa jornada de crescimento, né? A gente tem, dentro do estado de São Paulo, ainda um potencial importante, não só da indústria, que já tem boa parte dela que já tem um consumo de gás, mas também na atração de novos investimentos, na descarbonização da indústria como um todo. E quando a gente vai para 2030, a gente já começa a ver outras perspectivas. O Mercado Livre, que hoje está na indústria, em 2030 também vai estar presente no consumo residencial, no consumo do comércio. Então, a evolução do mercado de gás nos próximos anos, eu tenho uma visão de que vai ser ainda mais intensa e trabalhar junto com a indústria, que hoje é um grande consumidor de gás da Comgás, vai de fato fazer com que essa jornada de evolução do mercado, de aumento do uso do gás no estado de São Paulo, consiga caminhar a passos mais largos. Perfeito, é o que a gente quer, né? A gente tem hoje um consumo que está um pouco estagnado, a indústria operando em baixa carga, mas o que a gente quer e espera é que a gente possa ter competitividade, continuar com a parceria, né, com a Comgás, que tem uma relação muito importante conosco, né? Mas a gente está junto aí nessa jornada, Henrique. Com certeza. Vamos esperar aí resultados positivos do gás para empregar, né? Acho que nós vamos ter em breve contribuições importantes para reduzir o custo e vamos expandir. Eu acho que há um potencial enorme para a indústria química expandir no Brasil, né? Diga-se, só de olhar o déficit da balança comercial, ele demonstra isso, a própria penetração do importado sobre a demanda. Então, temos aí bastante coisa para construir juntos, né? Então, muito obrigada, Henrique, foi ótimo compartilhar com você esses insights. E também com quem está nos acompanhando, foi enriquecedor entender o ecossistema do gás encanado. E este foi mais um episódio do nosso Abiquincast com Henrique Sonja da Comgás. Obrigada, Henrique. Sigam a gente aí nas redes sociais para mais conteúdo sobre a indústria química e nos vemos no próximo episódio aqui no Abiquincast. Até breve.